nessa, eu vou fazer vamos entrar nesses assuntos, mas Ah. antes eu queria, para colocar todo mundo aqui na mesma página, em linhas gerais, o que é o autismo e por que pode ser, por que a gente chama, na verdade, de transtorno do espectro autista? O que significa, nesse sentido, a palavra espectro? Vamos lá. O autismo, ele é baseado hoje o diagnóstico dele é baseado em clínica, no DSM-5, e a gente tem critérios A e B. E esse autista, ele tem que ter os critérios A como uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de comunicação. Então, ele pode falar, mas não se comunica de uma maneira adequada, ter alguns movimentos repetitivos, ter alguns interesses restritos. Então, as bases do A te falam sobre o TEA. As bases do B, então ele não tem nenhum critério A, mas ele tem critério B, fala assim, ó, pode ter, mas não é 100% garantido. Então, como transtorno sensorial, né, com algumas outras coisas. Então, quando a gente fala no espectro, no DSM-5, que mudou de 2013 e que já está para ser mudado de novo, a ideia era concentrar algumas questões do autismo para facilitar o diagnóstico. Eu gosto de lembrar sempre a história. 1938 a 43, o Léo Kanner estudou autismo e ele falou, são pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos, dificuldades de ter uma comunicação efetiva, tá? Mesmo gestual, não só de conversa, mas o intraverbal, a posição do corpo, a cara, a expressão facial, tem uma dificuldade de entendimento, pode ter um interesse restrito, os nossos chamados hiperfocos, pode ter movimentos repetitivos. Aí o Léo, ele ainda escreveu assim, ele estudou 11 crianças. Essas crianças têm, dessas 11 crianças estudadas, todas têm problema gastrointestinal, a maior parte tem constipação, todas têm problema de respiratório com frequência, elas ficam mais adoentadas e permanecem mais adoentadas. Muitas delas têm problemas de sono e ele colocou uma parte final que acabou com todo mundo. E os pais são culturalmente melhores, são pessoas que têm uma escolaridade, né, na época e um nível social melhor. Ensino mesmo. Isso, mas ele estava lá em 1938, né? E é o que eu brinco. Ele só foi em famílias que poderiam pagar. Claro, deve que chegar até ele, e deve ter um monte de gente que não chegou, entendeu? Então, sim, não tem, a gente pensando hoje não tem sentido, ficou né? Um viés aí onde começa a brotar aquela coisa. Ah, são pais tão intelectualmente bons que nem olham para os filhos. Colocar a culpa. Aquele conceito com muitas da mãe aspas. geladeira e tal, tudo mais. O Léo Kanner, então, ele descreveu os sintomas da falta de comunicação, do interesse restrito, das estereotipias. Ele escreveu o diagnóstico clínico, né, as comorbidades clínicas. E quando começou-se a trabalhar, quando começou-se a usar, eles olharam muito essa primeira parte, que é a parte comportamental, né, os interesses restritos, as estereotipias, e eles deixaram de ver a parte clínica. Tá? Esse DSM de hoje, ele ainda não abrange essas desordens metabólicas que podem acontecer no autismo. E isso daí vai depender muito se a família está antenada em rede social, porque hoje existe rede social. Se o médico que está falando dessa perspectiva abre os olhos da família para isso, olha, temos que investigar tais coisas. Porque ainda hoje o critério é baseado nesses critérios primeiros que o Kanner falou. E por que espectro? Porque eu gosto de usar alguns exemplos de filmes, porque as pessoas acabam... Conseguem visualizar ter melhor. uma ideia. Exato. Então, a gente tem lá um autista nível 1 de suporte, como o Young Doctor, né? Como a advogada... É uma série coreana, Advogada Extraordinária, que é o nível 1 de suporte. Até o cara de nível 3, como Rain Man, né, que foi do Dustin Hoffman. Né? Então, que era um cara que dentro da estrutura dele estava ok, falava, tinha hiperfocos, tinha umas habilidades. Na verdade, o Rain Man, ele é um savant, ele tem habilidades extraordinárias em alguns pontos. Mas na convivência, ele era um nível 3 suporte, que se saísse muito da rotina dele, ele poderia se estranhar. Então, o espectro, eu posso ter desde o autista, tem uma fala
boa. Que seria aquele que a sociedade passaria despercebida. A sociedade Passa não... como o cara meio esquisito, Tá. né? O cara meio tímido demais, ou com os assuntos meio esquisitos, ou assim, às vezes pode passar um pouco como antipático, porque a entonação da voz é a mesma, né? E aí eu quero entrar em outra coisa. Então eu tenho esse nível 1 e que ele geralmente, a inteligência dele é preservada, que aqui no Brasil muitas vezes passou desapercebido o diagnóstico, então passou com uma criança ansiosa, com uma criança difícil, ou com uma criança com interesse muito restrito, mas que antigamente seria mais difícil o diagnóstico. A gente tem um nível 2, que é aquela pessoa que precisa de algum suporte, que ele consegue fazer as coisas sozinho, mas ele precisa de um suporte, né? Que tá, então, de repente, para um supermercado, ele consegue comprar o que ele quer, mas de vez em quando ele precisa ser lembrado que precisa pagar, pegar o troco, tal, tudo mais. Então, como se tivesse uma certa desatenção, aparentemente. Isso, e que você precisa, assim, tá fazendo as coisas em casa, dar uma lembrada, olha, agora que você secou a louça, tem que guardar nos lugares, tal. E o nível 3 de suporte, que precisa de muito suporte. Dentro desse nível 3 de suporte, são meninos que, em geral, não têm uma autonomia para andar sozinho na rua. São meninos que precisam ter alguém com eles na maior parte do tempo. A gente falou disso tudo aqui. Existe um movimento, alguns grupos, tentando estabelecer o nível 4, que é aquele menino que tem muita autoagressão, que se machuca muito, que não consegue a comunicação de jeito nenhum. Então, existe um movimento para tentar chegar a isso aqui e existe um movimento para pegar o pessoal do fenótipo ampliado. Quem que é o fenótipo ampliado? Né? Que muitas vezes a gente vê a pessoa falando, eu acho que eu tenho autismo. E, na verdade, ela tem um fenótipo ampliado. Ela tem lá uma outra coisa que é dentro do autismo, mas ela não preenche critérios. E hoje tem muito na rede social pessoas com fenótipo ampliado falando que tem autismo. Né? Então, que assim, a gente fala assim, até explicar. Porque aquela mãe do nível 3, ela olha aquele cara do fenótipo ampliado e ela fala assim, por que meu filho não está chegando nisso? Tá? E o plano de saúde fala assim, cara, ele conseguiu viver, ele é adulto, ele está aqui muito bem, para que eu tenho que pagar terapia para esse aqui? Então hoje, na sociedade, a gente está numa dicotomia muito difícil, Ana. Então assim, não que eu não acho que as pessoas tenham que falar na rede que são autistas, não é isso. Mas a gente tem que lembrar que é um espectro e que muitas vezes vai precisar de uma terapia muito grande. O Felipe, ele veio de um severo... O neurologista dele, que a gente tem um neurologista que acompanha, ele fala para mim, o Felipe está no leve, no nível 1. Ele não está, ele está no nível 2. Ele faz um monte de coisas sozinho. Mas eu brinco, se eu morrer, ele não sabe que tem que pagar IPTU. Né? Ele não se ligou que tem um IPVA para pagar. É bem isso, entendeu? É um cara que sabe que precisa trabalhar, que sabe que precisa ser produtivo, mas ainda tem aquelas... Mas tem algumas coisas, entendeu?